Há mais de 5 séculos, um homem observou atentamente o comportamento humano em meio às complexas teias de poder da Itália renascentista. Seu nome era Nicolau Maquiavel, e suas observações, longe de serem meras reflexões de um tempo distante, continuam a ecoar com uma precisão inquietante em nosso mundo contemporâneo. Muitos o conhecem apenas pelo adjetivo derivado de seu nome, maquiavélico, frequentemente associado à manipulação e à frieza calculista. Entanto, reduzir Maquiavel a esse estereótipo é ignorar a profundidade de suas percepções sobre a natureza humana. O que torna Maquiavel tão relevante hoje não é um conjunto de táticas para manipular os outros, mas sim sua coragem de olhar para a humanidade sem os filtros da idealização. Ele nos convida a ver o mundo e as pessoas como realmente são, não como gostaríamos que fossem. E nesse convite reside uma forma profunda de sabedoria, pois só podemos navegar efetivamente pela realidade quando a enxergamos com clareza. As observações de Maquiavel sobre a natureza humana podem parecer, à primeira vista, desanimadoras ou cínicas. Porém, ao compreendermos essas leis sombrias, ganhamos uma vantagem inestimável. Deixamos de ser ingênuos. A ignorância sobre os aspectos mais complexos e muitas vezes contraditórios do comportamento humano nos torna vulneráveis à manipulação, à decepção e, talvez o mais doloroso, à repetição de padrões prejudiciais em nossas próprias vidas. A primeira dessas leis sombrias é o que podemos chamar de lei do interesse próprio. Maquiavel observou, com uma honestidade brutal, que a maioria das pessoas age primariamente motivada por interesse próprio. Os homens esquecem mais rapidamente a morte de seu pai do que a perda de seu patrimônio. Ele escreveu em O Príncipe. Esta observação não é um convite ao cinismo, mas um convite à lucidez. Quando compreendemos que o interesse próprio é um motor poderoso do comportamento humano, passamos a interpretar as ações alheias com maior clareza. O chefe que elogia seu trabalho pode estar genuinamente impressionado, mas também pode estar estabelecendo as bases para solicitar horas extras não remuneradas. O amigo que oferece conselhos pode estar sinceramente preocupado com seu bem-estar, mas também pode estar projetando seus próprios medos e inseguranças. Isso não significa que devamos assumir o pior das pessoas, mas sim que devemos avaliar suas ações dentro de um contexto mais amplo de motivações possíveis. Esta consciência nos protege da decepção e, paradoxalmente, pode levar a relacionamentos mais autênticos. Quando vemos as pessoas como elas realmente são, complexas, contraditórias, movidas por múltiplos interesses, podemos estabelecer expectativas mais realistas e limites mais saudáveis. A segunda lei é a lei das aparências. A maioria dos homens julga mais pelos olhos do que pelas mãos, pois a todos é dado ver, mas poucos conseguem sentir, escreveu Maquiavel. Em essência, ele observou que as pessoas tendem a julgar pela aparência, não pela realidade subjacente. Esta lei é particularmente relevante em nossa era de redes sociais e imagens cuidadosamente curadas. Quantas vezes você já se encontrou comparando sua vida real com as versões editadas e filtradas que outros apresentam online? Quantas vezes você avaliou o sucesso ou valor de alguém baseado em marcadores externos, carros, casas, roupas de marca, sem conhecer a realidade financeira, emocional ou espiritual por trás dessas fachadas? A lei das aparências opera em 2 direções. Primeiro, ela nos lembra que nem tudo o que reluz é ouro, que devemos olhar além das superfícies para discernir a verdade, mas também nos alerta que, em um mundo que julga pela aparência, a forma como nos apresentamos importa. Esta não é uma licença para a desonestidade, mas um reconhecimento pragmático de que a percepção molda a realidade em muitos contextos sociais e profissionais. Dominar esta lei significa aprender a discernir a substância por trás do espetáculo, enquanto reconhece a importância estratégica de gerenciar impressões em certos contextos. No ambiente de trabalho, por exemplo, sua competência pode ser menos visível para os outros do que sua confiança ao apresentar ideias. No campo dos relacionamentos,
Sua bondade pode ser menos imediatamente perceptível do que sua postura e linguagem corporal. Reconhecer este fato não é cinismo, é sabedoria prática. A terceira lei sombria é talvez a mais famosa das observações de Maquiavel. A lei do poder e do medo. É melhor ser temido do que amado, se não for possível ser ambos. Eliseu escreveu. Esta afirmação, frequentemente citada fora de contexto, é facilmente mal interpretada. Maquiavel não estava defendendo a tirania por si só, mas reconhecendo uma verdade psicológica sobre como as pessoas respondem a diferentes formas de influência. O medo, ele observou, é muitas vezes um motivador mais confiável do que o amor ou a gratidão. As pessoas podem professar amor e lealdade quando tudo está bem, mas essas mesmas pessoas podem rapidamente mudar de lado quando seus interesses estão ameaçados. O medo, por outro lado, tende a produzir uma conformidade mais consistente. Como aplicar esta lei sem se tornar um tirano? A chave está em entender que ser temido não significa necessariamente inspirar terror. Em contextos modernos, podemos interpretar isso como o respeito que vem de estabelecer limites claros e consequências consistentes. Os pais que estabelecem regras consistentes e consequências previsíveis para seus filhos estão aplicando uma versão saudável desta lei. Os líderes que estabelecem expectativas claras e mantêm seus subordinados responsáveis por atendê-las também estão. Entender esta lei também significa reconhecer quando outros estão tentando usá-la contra você. Muitas formas de manipulação, de relacionamentos abusivos a culturas corporativas tóxicas, dependem de manter as pessoas em um estado de medo ou insegurança. Quando você reconhece esta tática, você pode começar a desmantelar seu poder sobre você. A quarta lei sombria é a lei da lealdade condicional. Maquiavel observou que um homem que queira fazer profissão de bondade em tudo, inevitavelmente se arruína entre tantos que não são bons. Em termos modernos, ele estava apontando para o fato de que a lealdade e a reciprocidade humanas são frequentemente condicionais e situacionais. As pessoas tendem a ser leais a você, enquanto isso serve aos seus interesses. Quando as circunstâncias mudam, a lealdade pode evaporar. Isso não significa que amizades genuínas e amor incondicional não existam, mas esses são mais raros do que gostaríamos de acreditar. A maioria dos relacionamentos humanos envolve algum nível de troca e reciprocidade, mesmo que isso não seja explicitamente reconhecido. Compreender esta lei não significa que você deva abandonar a ideia de lealdade ou tornar-se cínico em relação a todas as suas relações. Em vez disso, significa adotar uma visão mais clara de como as relações realmente funcionam. Significa investir mais profundamente em relacionamentos que demonstraram resiliência ao longo do tempo e em diferentes circunstâncias. Significa ser seletivo sobre a quem você oferece sua própria lealdade. Também significa reconhecer que a reciprocidade é uma parte natural e necessária das relações humanas saudáveis. Relacionamentos que são consistentemente unilaterais, onde você sempre dá e a outra pessoa sempre recebe, ou vice-versa, raramente são sustentáveis ou satisfatórios a longo prazo. A compreensão desta dinâmica pode ajudá-lo a construir relações mais equilibradas e autênticas. A quinta lei sombria é a lei da natureza imutável. Maquiavel argumentava que a natureza humana é relativamente constante ao longo do tempo. Quem estuda a história antiga e presta atenção aos acontecimentos dos tempos presentes, nota facilmente que em todas as cidades e em todos os povos ainda existem, e sempre existiram, os mesmos desejos e as mesmas paixões. Ele escreveu: esta perspectiva contradiz a noção moderna de que somos infinitamente maleáveis, ou que a sociedade está evoluindo constantemente para formas mais elevadas e mais iluminadas. Embora circunstâncias externas, tecnologias e normas sociais mudem, Maquiavel sugere que os impulsos humanos fundamentais, busca por poder, status, segurança, reconhecimento, prazer, permanecem notavelmente consistentes ao longo dos séculos.
Há uma estranha libertação em aceitar esta lei. Quando reconhecemos que certos aspectos da condição humana são persistentes, podemos parar de nos culpar por sentimentos e impulsos que são simplesmente parte de nossa natureza. A inveja, o ciúme, o desejo de reconhecimento, o medo da rejeição, estes não são sinais de falha moral ou deficiência pessoal, mas aspectos compartilhados da experiência humana. Ao mesmo tempo, reconhecer a natureza relativamente constante da humanidade nos protege de utopias ingênuas e promessas políticas ou sociais grandiosas que ignoram as realidades da psicologia humana. Não podemos construir instituições ou relacionamentos sustentáveis baseados em uma visão idealizada de como os humanos deveriam ser. Devemos trabalhar com o material que temos, nós mesmos e os outros, com todas as nossas imperfeições. A sexta lei sombria é a lei da oportunidade e virtude. Aqui, Maquiavel introduz seu famoso conceito de fortuna, sorte ou oportunidade, e virtude, no sentido de capacidade ou excelência, não necessariamente bondade moral. Ele argumentou que o sucesso na vida depende tanto das oportunidades que encontramos quanto de nossa capacidade de reconhecê-las e aproveitá-las efetivamente. A fortuna é como um desses rios violentos que, quando se encolerizam, inundam as planícies, derrubam árvores e edifícios, arrastam terras de um lado para depositá-las em outro. Todos fogem diante deles, todos cedem ao seu ímpeto sem poder opor-lhes qualquer obstáculo. Contudo, apesar de serem assim, ainda resta aos homens, nos momentos de bonança, a possibilidade de tomar precauções, construindo diques e canais, de modo que as cheias possam escoar por esses canais, ou, pelo menos, para que o ímpeto das águas não seja tão desenfreado, nem tão prejudicial. Em termos modernos, Maquiavel está reconhecendo que há aspectos da vida que estão além do nosso controle. Nascimento, circunstâncias, eventos aleatórios, oportunidades que surgem ou desaparecem. No entanto, ele também enfatiza nossa capacidade de nos preparar para esses momentos, de desenvolver as habilidades e a mentalidade necessárias para capitalizar quando a oportunidade surge. Compreender esta lei significa abandonar tanto a passividade fatalista, tudo é destino, quanto a ilusão de controle total. Posso criar minha própria realidade através do pensamento positivo. Em vez disso, ela nos convida a um realismo ativo, reconhecendo o papel do acaso e da circunstância, enquanto nos concentramos em desenvolver as capacidades que nos permitirão aproveitar ao máximo o que a vida oferece. Esta perspectiva é particularmente valiosa em tempos de crise ou mudança, quando enfrentamos reveses, sejam pessoais, profissionais ou sociais. A lei da oportunidade e virtude nos lembra que o que importa não é apenas o que acontece conosco, mas como respondemos. Não podemos controlar todos os ventos, mas podemos ajustar nossas velas. A sétima e última lei sombria é a lei da necessidade moral. Maquiavel argumentou que, em momentos de necessidade ou crise, considerações morais convencionais são frequentemente postas de lado. Quando se trata da salvação da pátria, não se deve levar em conta se é justo ou injusto, piedoso ou cruel, louvável ou vergonhoso. Ao contrário, desprezando-se qualquer outra consideração, deve-se adotar o partido que a salve e mantenha a sua liberdade. Aplicada ao contexto pessoal em vez do político, esta lei reconhece que há momentos em nossas vidas em que os cálculos morais comuns parecem inadequados diante da urgência ou gravidade da situação. Isso não significa que a moralidade seja completamente relativa ou que os fins justificam os meios em qualquer circunstância. Significa, em vez disso, que julgamentos morais absolutos, feitos a partir de uma posição de conforto e segurança, podem falhar em capturar as realidades difíceis enfrentadas por aqueles em situações extremas. Esta lei nos convida a uma forma mais nuançada e compassiva de julgamento moral, tanto em relação aos outros quanto a nós mesmos. Quantas vezes já fizemos escolhas de que não nos orgulhamos,
mas que pareciam necessárias naquele momento devido às circunstâncias, que outros podem não compreender plenamente? Quanto julgamento dirigimos a outros, sem compreender totalmente as pressões e limitações sob as quais eles estavam operando? Compreender a lei da necessidade moral não significa abandonar princípios morais ou abraçar o relativismo ético. Significa, em vez disso, temperar nossos julgamentos com humildade e reconhecer a complexidade das escolhas humanas em circunstâncias reais. Significa reconhecer que muitas decisões morais ocorrem não entre o bem absoluto e o mal absoluto, mas entre males relativos ou bens imperfeitos. Essas 7 leis sombrias da natureza humana podem parecer, inicialmente, desesperadoras ou desalentadoras. Se as pessoas são fundamentalmente movidas pelo interesse próprio, se a lealdade é condicional, se o medo é mais poderoso que o amor, que esperança há para relacionamentos genuínos ou para uma sociedade justa? A resposta, paradoxalmente, é que é precisamente através do reconhecimento dessas realidades que podemos começar a construir algo melhor. A ingenuidade não é virtude, é vulnerabilidade. Quando vemos o mundo como ele é, não como gostaríamos que fosse, ganhamos o poder de navegar por ele mais efetivamente e de fazer escolhas mais informadas. Considere como cada uma dessas leis, uma vez compreendida, pode se tornar uma fonte de força e clareza. A lei do interesse próprio nos ensina não a desprezar os outros como puramente egoístas, mas a construir relacionamentos e sistemas que alinhem o interesse próprio com o bem comum. Os melhores relacionamentos, comunidades e organizações não são aqueles que exigem que as pessoas ajam contra seus próprios interesses, mas aqueles que criam estruturas onde beneficiar os outros também beneficia a si mesmo. A lei das aparências nos ensina a olhar além das superfícies, mas também a reconhecer o poder da percepção. Em vez de desprezar a política do ambiente de trabalho ou a superficialidade das convenções sociais, podemos aprender a navegar por esses reinos com maior habilidade e propósito. A lei do poder e do medo nos ensina a importância de estabelecer limites claros e respeitáveis e também a reconhecer quando outros estão usando o medo como ferramenta de controle. Este conhecimento nos permite construir relacionamentos baseados em respeito mútuo em vez de manipulação. A lei da lealdade condicional nos lembra de investir mais profundamente nos relacionamentos que demonstraram resiliência e reciprocidade ao longo do tempo. Ela nos ensina a valorizar aquelas raras pessoas que permanecem conosco nos bons e maus momentos e a aspirar a ser esse tipo de pessoa para aqueles a quem valorizamos. A lei da natureza imutável nos oferece compaixão por nós mesmos e pelos outros. Quando reconhecemos que certas lutas e impulsos são intrínsecos à condição humana, podemos deixar de nos flagelarmos por não sermos perfeitos e concentrar nossa energia em trabalhar construtivamente com nossa natureza imperfeita. A lei da oportunidade e virtude nos lembra de nossa agência em face da incerteza. Não podemos controlar todas as circunstâncias, mas podemos cultivar as qualidades que nos permitirão responder efetivamente quando surgem oportunidades ou desafios. E a lei da necessidade moral nos ensina a julgar com mais compaixão e nuance, reconhecendo a complexidade das escolhas humanas em circunstâncias reais. Juntas, estas leis não constituem um convite ao cinismo, mas uma convocação à lucidez. Ver o mundo como ele é representa o primeiro passo para transformá-lo naquilo que poderia ser. Há uma história sobre Maquiavel que, embora possivelmente apócrifa, captura algo essencial sobre sua abordagem à vida. Disse que, após seu dia de trabalho em sua pequena propriedade rural, para onde foi exilado após cair em desgraça política, Maquiavel tinha o hábito de trocar suas roupas de camponês por suas melhores vestes antes de se sentar para ler os clássicos e contemplar questões de Estado e filosofia. Este ritual simbolizava sua transição da preocupação com questões mundanas para o reino mais elevado do pensamento. Este pequeno ritual contém uma sabedoria que complementa as leis sombrias que discutimos. Mesmo reconhecendo a realidade, às vezes brutal, da natureza humana e da política, Maquiavel ainda encontrou valor e significado no cultivo da mente, na preservação da dignidade pessoal e na busca do conhecimento.
Da mesma forma, mesmo quando abraçamos uma visão realista da natureza humana, reconhecendo suas sombras e complexidades, podemos ainda aspirar a algo mais elevado. Não precisamos escolher entre ver a realidade claramente e manter ideais. Podemos fazer ambos fundindo o realismo pragmático de Maquiavel com nossas próprias aspirações mais nobres. Talvez esta seja a lição final e mais profunda de Maquiavel, que o verdadeiro poder não vem da manipulação ou do cinismo, mas da capacidade de ver o mundo como ele é, enquanto trabalhamos para torná-lo o que poderia ser. Não um ingênuo facilmente enganado pelas aparências, nem um cínico que desistiu de qualquer esperança de melhoria, mas um realista esperançoso, equipado com conhecimento, clareza e determinação. Quando internalizamos estas lições, nos tornamos mais difíceis de manipular, mais capazes de construir relacionamentos autênticos e mais eficazes em nossos esforços para criar uma vida significativa em um mundo complexo. Vemos os outros não através das lentes da idealização ingênua ou do desprezo cínico, mas com uma clareza compassiva que reconhece tanto nossas limitações compartilhadas quanto nossas possibilidades comuns. E talvez este seja o presente final que Maquiavel nos oferece, 5 séculos após sua morte. Não um conjunto de táticas para dominar os outros, mas uma forma de sabedoria que nos ajuda a navegar por um mundo muitas vezes confuso, com maior clareza, propósito e eficácia. Uma sabedoria que reconhece as sombras, mas não é consumida por elas, que vê o mundo como ele é, mas não perde de vista o que poderia ser.